mais um episódio, episódio número 15, né? Infelizmente, a professora Sheila não pôde estar presente, mas a gente tem o Gabriel, felizmente, está aqui com a gente. E vamos falar hoje, né, no nosso episódio, uma notícia, acho que interessante para as meninas, né? Peneira, no Coritiba. Depois vamos falar sobre o professor Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras, português. É treinador de futebol masculino, mas ele sempre tem mensagens, ele sempre, nas entrevistas dele, quem prestar atenção vai sempre aprender alguma coisa, conhece muito de futebol, tem experiência, enfim. É sempre interessante prestar atenção nas entrevistas dele, e aí nós separamos aqui um pedacinho para compartilhar com vocês. Um outro vídeo do Como Você Se Vê, que na semana passada deu problema no áudio, então a expectativa nossa de passar esse vídeo também é extremamente importante, até em termos de mentalidade, né? As meninas, elas precisam estar motivadas, né, e conscientes do que elas estão ali fazendo para poder, de repente, né, ter uma situação melhor num clube, chegando num clube, fazendo um teste num clube, enfim. Depois a gente vai falar dos fatores que influenciam o comportamento tático no futebol, que acho que é algo que, né, ajuda, e vai ajudar as meninas a entender um pouquinho mais do jogo, né, e se preparar um pouco melhor. Gabriel Veneno, ele tem esse nome porque ele foi picado por uma cobra e perdeu um dos dedos. E alguém, em algum momento da infância dele, decidiu botar o nome dele de Gabriel Veneno. E, de fato, ele perdeu um dos dedos, foi picado por uma cobra, alguma coisa assim. E o Gabriel foi dispensado do Santos com 13 anos e agora, com 16 anos, está sendo aí considerado, né, uma nova promessa, talvez para Barcelona, talvez para Manchester United, talvez para PSG. Enfim, um exemplo, né, para as meninas de que talvez você vai fazer um teste, talvez você é dispensada, talvez o treinador tenha alguma atitude, você não pode desistir, e, enfim. O Gabriel está mostrando isso, né? E a gente termina com a Lei Geral da Copa de 2027, foi aprovada, enfim, né? A legalidade, a legislação, tudo ok para a Copa do Mundo no ano que vem no Brasil. Então vamos lá, o nosso primeiro tópico é a peneira feminina. Eu gostaria de compartilhar aqui, né, acho que é importante as meninas, né, antigamente não era tão, vamos dizer, fácil assim você ficar sabendo de peneiras, né? Acredito que em Portugal é a mesma coisa, sem a internet, sem Facebook, sem Instagram, sem Twitter, que agora o X. Então, hoje você fica sabendo das coisas de uma forma, numa velocidade muito maior. Compartilhar aqui para poder, né, mostrar melhor. Então, o Coritiba, lá do Paraná, região sul do Brasil, com peneiras para o futebol feminino, né? 14 de junho, 14 do mês 6 de junho, né? Tá aqui as informações, acho que é importante as meninas, né, estarem atentas, né? Tem um link aqui para maiores informações, enfim. Documentos obrigatórios, né? Atestado médico, uma identidade com foto e preencher o termo de responsabilidade. É bem simples, tá? A gente gostaria de compartilhar essa informação aqui com as meninas. A partir daí, né, do Coritiba, acho que não tem assim muito que comentar em relação a isso, é mais a nossa intenção mesmo, né, Gabriel, de compartilhar essa oportunidade, né, com as meninas. E, enfim. A partir daí, a gente vai para o nosso segundo tópico, né, um português, assim como o nosso Gabriel, Abel Ferreira. Ele fez uma entrevista, né, estava fazendo uma entrevista e falou algumas coisas, achei bastante interessantes. Eu acho que é bem positivo para as meninas, né? Eu vou compartilhar aqui rapidamente. Vamos ouvir o que o professor Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, né, falou aqui sobre, enfim,
sobre futebol, sobre mentalidade, sobre vida. Vamos ver aqui, rapidamente. Que o via com potencial para poder chegar à seleção, mas se ele não transformasse esse potencial em atitude, em ações, em rendimento e performance, não adianta ter esse potencial. Portanto, eu não fiz nada mais, nada menos daquilo que é a minha obrigação, que é potenciar os jogadores, tentar ajudá-los, mas volto a dizer que o mérito, o verdadeiro protagonista, isto é como aos filhos. Por muito que eu queira educar o meu filho, por muito que eu lhe diga o caminho, vai por aqui vai ser menos difícil, às vezes ele tem mesmo que bater com a cabeça na parede para aprender. E a vida tem uma coisa espetacular. Há muita gente que aprende através das universidades, do conhecimento e da leitura, e tem outros, que somos se calhar muitos dos que estão no Brasil, que aprendem na universidade da vida. E ela às vezes bate forte, e aqueles que conseguem aprender quando apanham, são capazes de voltar mais resilientes. Eu, se pudesse sofrer pelas minhas filhas, eu sofria. Se eu pudesse passar alguns momentos de desilusão e frustração, porque eu tenho essa carapaça, eu tenho essa casca, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é aguentar, eu fazia isso por elas, mas eu não consigo. Tem que ser elas a passarem pelas dificuldades, tem que ser elas a sentir na pele e no próprio corpo o que é sucesso e o que é fracasso. E o com o Lopes aconteceu exatamente a mesma coisa. Meus amigos, a boa... Isso aí. Gabriel, deu para ouvir bem aí o professor Abel Ferreira? Sim, senhora. Se deu para ouvir bem, beleza. Aí, então, já peço para você, por gentileza, né? Ele português também, né? Conterrâneo seu. É um treinador de muito sucesso, né? No Palmeiras já há muito tempo. E ele tem essas palavras que eu acho que é extremamente importante, né, para as atletas de futebol feminino, para as meninas, né, que estão iniciando. São poucas palavras, né, mais ou menos ali 1 minuto, mas eu vi aquilo ali de forma muito positiva, que eu pensei, cara, eu tenho que compartilhar isso porque eu acho que é importante, né, principalmente para quem está iniciando, né. Como é que qual a sua reflexão em relação ao que ele falou ali, por gentileza? Antes de mais, boa tarde e agradecer mais uma vez o convite, sempre um enorme prazer estar aqui e desejar obviamente que regresse rápido a nossa amiga Sheila. E para comentar a situação, sim, o Abel é um treinador que obteve projeção internacional no Brasil, é um treinador que tem a sua forma de estar muito própria, é um treinador que sempre disse o que pensava, foi sempre muito direto, muito frontal, para bem ou para mal, e isso tem trazido sucesso no Brasil. Eu pessoalmente, isto não é nenhuma crítica positiva nem negativa, eu acho que o Abel não é um treinador que é visto como um treinador, vou dar aqui o exemplo, como um Mourinho, um Guardiola, ou seja, não é uma pessoa que inovou no futebol do ponto de vista tático, não é isso, mas é uma pessoa que tem uma capacidade mental extraordinária e ele mete as equipas dele a jogar com uma grande intensidade e com uma grande fome. E isto tem a ver com aquilo que ele falou, porque ele é uma pessoa muito forte nesse aspecto. Eu acho que é isso que causou grande impacto positivo no Brasil, nomeadamente do Palmeiras. É essa mentalidade de sempre à procura, sempre querer melhorar, vamos ganhar a próxima, vamos trabalhar, eu estou aqui com vocês. Ele próprio deu o exemplo das filhas, eu acredito que ele veja os jogadores quase como filhos, não é? Portanto, ele faz o que pode e dá, como se chama dizer, o corpo às balas, ou seja, se tiverem que vir para cima de alguém, não venham para cima dos meus jogadores, venham para cima de mim, eu sou culpado, falem mal comigo, okay? Jornalistas aqui no Brasil, eu sou culpado, e quando ganham, ele dá o mérito aos jogadores, há muitos treinadores que fazem isso, mas ele faz sempre de uma forma muito aguerrida. E os jogadores certamente sentem isso, sentem que podem batalhar também por este treinador, por este professor, por este líder no balneário, porque sabem que ele também os vai proteger. E eu acredito que sim, eu acredito que como pais, como treinadores e como amigos e seja o que for na sociedade, nós entendemos que podemos e queremos ajudar as outras pessoas que nos são queridas, que nós amamos, e muitas vezes é importante que as pessoas
ouçam os conselhos, não é? Que percebam, ok, se esta pessoa já foi por este caminho, sabe o que é que vai acontecer, se calhar vou ouvir o conselho de alguém que é mais experiente e vou evitar, não é? Sofrer. Mas há muitas outras coisas que nós não conseguimos ter conselhos, temos mesmo que passar por elas. E é só dessa forma que vamos evoluir. E para as meninas que nos estão a ouvir e a assistir, percebam isto, que é a vida é feita disto, muito fracasso, muito fracasso, muito fracasso, muito erro, muito erro, muito erro, até atingir o sucesso. Ninguém atinge o sucesso a estar, por exemplo, aqui no futebol, 2 vezes à baliza é gol, no outro jogo chutou uma é gol, isso não acontece, isso não acontece. Porque há tanta coisa que nós não controlamos que não podemos certificar-nos que isso aconteça. O que nós podemos certificar-nos é que quando aparecer as oportunidades, nós estamos o máximo preparados possíveis para poder aproveitá-las. E se tivermos insucesso à primeira, continuamos a tentar. Aliás, já vamos falar a seguir deste jogador, deste menino, o Gabriel Veneno, é exatamente sobre isto. O nosso amigo Igor já referiu. Foi dispensado, mas não desistiu. Continuou. Portanto, ele teve um fracasso. Ninguém quer ser dispensado de um clube, não é? Chegar lá e dizer, olha, não és bom o suficiente, adeus. Não é? Muito obrigado, até à próxima. E claro, muita gente fica, se calhar não sou bom para o futebol, desiste. Ele não desistiu. E agora poderá vir a fazer provavelmente uma grande transferência e vai mudar a vida dele e da família dele para o resto da vida. Portanto, isto está a acontecer com ele, não é? Com as devidas diferenças do futebol masculino e feminino em termos de ordenados, pode acontecer convosco, as meninas que nos estão a ver e a ouvir. Portanto, não desistam, resiliência acima de tudo. Eu sei que é muito mais fácil dizer do que fazer, quando nós sentimos muitas vezes queremos que a dor ou sofrimento ou tristeza acabe rápido, mas saibam que a vida é mesmo isto, é como um arco-íris, todos os dias o sol se põe, mas no dia a seguir o sol nasce, ok? Todos os dias são uma oportunidade, ok? São uma dávida para nós podermos ser melhores do que no dia anterior. E tudo o que correu mal no dia anterior e no outro dia e na outra semana pode vir a mudar na semana a seguir, no mês a seguir, no ano a seguir, desde que nós trabalhemos para isso. Portanto, não desistam, continuem focadas, a vossa oportunidade vai chegar. O nosso amigo Igor já partilhou há pouco mais uma oportunidade, não é? Coritiba, e portanto estejam atentas, aproveitem e nunca desistam, porque se não der neste clube, naquele pode dar no outro. Uma pessoa, ok? Um treinador, um adepto que os veja, um agente, pode mudar a vossa vida. Para isso têm que estar sempre ligadas, sempre a trabalhar, e basta um jogo aí no campo, vocês pensam que ninguém está a ver, alguém vê disso, aquela ali é interessante, vou convidar, e a vossa vida nunca mais é a mesma coisa. Isto acontece num mundo que hoje em dia tem tecnologia. Há 50 anos ou mais era muito complicado, tinha que ser alguém, ouvir dizer isso. Hoje em dia, com os vídeos, é muito mais fácil encontrar jogadores, mas mesmo assim, vocês têm que fazer a vossa parte, por isso não desistam, que certamente vão encontrar a vossa oportunidade e vão conseguir. Verdade, Gabriel, beleza, obrigado. É interessante, né, quando ele falou isso aí, eu já disse isso aqui, eu gosto de repetir, não fui eu que inventei, não fui eu que criei, eu apenas ouvi isso de um professor e memorizei, né? Eu acho que é uma frase assim, para a gente refletir. E eu também não sei se foi ele que inventou, enfim. Mas a frase, o mais importante, né, é a frase, ela diz: as pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros, o medíocre aprende com o próprio erro e o idiota não aprende nunca. Então a gente tem que sempre prestar atenção, porque às vezes você consegue aprender com o erro do outro. E aí você olha para aquilo e fala, não vou fazer isso porque não vai dar certo. Ou vice-versa, vou fazer isso porque vai dar certo. Então você tem exemplos, né? No esporte você tem Cristiano Ronaldo, você tem vários aí, né? E até em outros esportes, de pessoas que fazem determinadas coisas e que viram de forma positiva, né? Tem um feedback positivo na própria vida, né? E negativo também. Então acho que é importante essa fala do Abel, achei sensacional. Obrigado, Gabriel, perfeito. Vamos passar para o nosso próximo tópico. Também, né? A gente, coincidência ou não, né? A gente aqui procura falar muito do pescoço para cima, né? Para
para poder, de alguma forma, ser uma influência positiva, né, para as meninas, enfim, para as pessoas que estão envolvidas no futebol feminino, né? E diz aqui, como você se vê? É um vídeo também na mídia social, né? Eu não sei exatamente qual é a profissão dele, se ele é filósofo, tá? Eu não sei, mas eu sigo ele tem muitas coisas interessantes, né? Muitas coisas que fazem a gente refletir. Vou compartilhar aqui, por gentileza. Placas em 2 portas, uma com a palavra bonita e a outra com a palavra comum. E as mulheres que passavam por ali precisavam escolher por qual das 2 portas entrar. Muitas delas, ao se depararem com as placas, paravam, olhavam, refletiam. Teve até uma mulher que desistiu de entrar. Meu Deus. O que mais impressiona é que a maioria escolhia passar pela porta onde estava escrito comum. Mais tarde, quando essas mulheres foram entrevistadas, as que escolheram a porta escrita comum mostravam sinais de uma autoestima abalada. Enquanto quem escolheu a porta onde estava escrito bonita saía radiante, sorrindo, de cabeça erguida, abraçando as amigas, os familiares. Sentir-se bonito ou bonita é uma escolha que está em nossas mãos. Não deveríamos esperar uma validação externa para isso. A beleza não depende do olhar dos outros, mas da forma como nós decidimos nos enxergar todos os dias. Eles... Tá aí. Bom, pegou legal aí, Gabriel? Deu para ouvir bem? Né? Eu sigo ele no Instagram, vira e mexe, ele traz coisas assim, bem interessantes que dá para a gente fazer uma transferência para o lado do esporte, entendeu? E ele sempre traz esse tipo de pesquisa social, experimento social, né? Existem muitos locais que fazem esse tipo de estudo, né? Comportamento humano, enfim. E aí tá ali, as portas estão em inglês, enfim, obviamente não foi no Brasil, mas o ser humano é o ser humano, né? A gente é diferente, é diverso pela cultura, mas o nosso comportamento é muito parecido, né? Seja aqui na Rússia, no Canadá, na Austrália. E eu acho interessante aquilo ali que ele falou, porque eu já presenciei isso, né? Você provavelmente também, acho que é só para as meninas atentarem para isso, né? Às vezes você vê ali uma menina de 15 anos, 16 anos, ela chega num clube, ou ela vai fazer um teste, ela está iniciando ali num clube, e ela, por algum motivo, né, ela se deixa abater, ou se deixa abalar por aquele, como é que é a palavra? Ambiente, entendeu? E assim, às vezes tem uma certa confusão entre ser humilde, né? A pessoa ser humilde é uma coisa, mas você também se diminuir, se você se ver de uma forma negativa é outra. E por outro lado, você tem que ser uma pessoa confiante, tá? Se você é uma menina que vai fazer um teste lá no Coritiba ou no Flamengo, que a gente até trouxe aqui algumas semanas atrás, você vai fazer um teste, você precisa ser confiante, não arrogante, mas confiante. Então, assim, não é para a menina achar que eu preciso ser uma pessoa... Eu não posso ser arrogante, então eu vou me curvar, eu não vou expor minha opinião, não vou me impor. Não. Uma coisa é ser arrogante, a outra coisa é ser confiante. Então, como você se vê, né? O que eu trouxe para o lado do esporte é isso. Como você se vê para que isso não tenha uma influência negativa na sua performance, entendeu? Como essa menina se vê em treinamento e nos jogos, para que de fato ela consiga ser confiante sem ser arrogante e possa, né, mostrar o talento dela
não ficar tímida demais ou se esconder demais por algum motivo, enfim. Eu acho que isso é importante, principalmente no futebol feminino, que a mulher tende a ser mais emocional, né? Se deixar levar mais pelas emoções, ansiedade, medo, do que os homens. Como é que você vê essa pesquisa aí social, Gabriel? O que você achou daquilo ali que ele falou, por gentileza? Bem, eu de facto acho uma situação realmente muito importante nós percebermos que aqui a parte que foi falada é a beleza, mas podemos estar a falar de outros fatores também, inteligência, confiança, tudo, mas tudo está relacionado porque tudo vem da mente. E a mente é que deve controlar o corpo, ou seja, a razão é que deve controlar a emoção. Nós muitas vezes, obviamente, como seres humanos, sentimos-nos bem, sentimos-nos mal, todo o tipo de emoções, há umas mais controladas, outras mais extremas, não é? Mas essencialmente temos que perceber que, apesar de sermos um ser social, vivemos em sociedade, como este amigo disse no vídeo muito bem, nós não devemos procurar a validação de outros, não é? Sabendo que vamos procurar, nem que seja profissional ou pessoal, nas relações amorosas, familiares, mas pelo menos aquilo que nós procuramos no nosso íntimo, devíamos ter a validação só nossa. Ou seja, o achar que sou bonito ou não, devia ser só caber à própria pessoa. O que é que interessa se 2, 3 pessoas, ou 10, ou 20, ou 50, ou 100, dizem que o amigo não é bonito? Não interessa. Se fosse por pessoas, há de haver outras que certamente gostam, mas a própria pessoa é que tem que se sentir bonita, porque ela é que vive, ela é que tem que se olhar para o espelho todos os dias, e ela é que tem que perceber que, ok, eu posso querer mudar alguma coisa, mas eu sou feliz como eu sou, não é? E isso é muito importante, porque tudo isto está relacionado com esta questão da autoestima. Nós temos sempre algo a melhorar, por não sermos seres perfeitos, como é óbvio, mas não quer dizer que já não tenhamos coisas boas, às vezes é muito boas. Eu sou um grande defensor que cada ser humano inerentemente tem pelo menos uma qualidade muito boa, uma capacidade de fazer alguma coisa extraordinária. Há pessoas às vezes, como sabemos hoje em dia, até na internet vemos, têm habilidades muito estranhas. Vemos os recordes do Guinness e vemos ali pessoas a fazer coisas muito estranhas, mas elas realmente mostraram grande capacidade para fazer aquilo. Portanto, eu acredito que todos nós temos alguma coisa que somos mesmo muito bons e devemos procurar saber o quê e procurar saber também se é uma coisa que gostamos de fazer, que é para termos um sentido na vida. E eu acredito que aqui, por exemplo, no futebol, muitas meninas podem pensar, mas a outra jogadora ou é mais bonita, ou corre mais, ou salta mais, ou não sei o quê, eu não tenho hipótese. Não, certamente que as meninas que estão a ouvir têm que olhar para o espelho e pensar, vocês são bonitas da vossa forma, mas mais importante de serem bonitas, aqui para o contexto futebolístico, vocês também são boas a jogar nas vossas posições, têm certamente boas características, a outra pode ser mais rápida, vocês são mais fortes, a outra pode ser mais alta, vocês são mais espertas, são mais rápidas a pensar. Todos os jogadores são diferentes, todas as instituições são diferentes e cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos. Portanto, tudo começa na mente. A mente é que é um universo. Cada um de nós, na nossa cabeça, temos um universo inteiro. É todo o mundo que se está aqui a passar à parte do resto. E, portanto, se nós conseguirmos, desde cedo, encaixar as ideias, pôr aqui em caixinhas e perceber, ok, eu tenho estes defeitos, eu tenho estas virtudes, é isto que eu quero melhorar, é isto que eu quero realmente mostrar aos outros porque eu tenho essa capacidade, então estamos sempre mais próximos de ter uma progressão natural na vida e de irmos evoluindo do que aquelas pessoas que acham que não têm defeitos, que são arrogantes, que são boas a fazer tudo, não é? E nunca evoluem. Portanto, nem 8, nem 80, ou seja, ninguém é perfeito, nem ninguém é só imperfeito. Todos temos coisas boas e más. Uns podem ter mais do que outros, mas não é uma competição. A maior competição na vida não é com os outros, é connosco. Porque quando vocês conseguem uma oportunidade no clube, não é necessariamente porque foram melhores do que outra pessoa. Isto pode parecer um contrassenso que eu estou a dizer, mas percebam isto. Vocês, claro que conseguiram jogar um bocadinho melhor do que outra pessoa, e por isso é que foram selecionadas. Mas vocês venceram a batalha, não foi contra essa pessoa, foi com vocês. Aquela versão vossa que estava lá atrás, que tinha menos capacidade, vocês venceram-na. E vocês hoje são melhores do que eram há uma semana atrás. Okay? E vocês ainda vão ser melhores daqui a uma semana. Portanto, a batalha na vida
constantemente é com o eu de há uma hora atrás, o eu de ontem, o eu de há uma semana ou de há um ano atrás. Okay? Portanto, a maior batalha é aqui e é connosco que nós devemos nos preocupar para poder evoluir, porque é isso que nós podemos controlar. Agora, o que os outros acham de nós, aquilo que a sociedade acha que nós devemos ser, sobretudo aqui das mulheres, o que os homens acham que as mulheres têm que ser, isso é a opinião das pessoas. Vocês é que têm que sentir-se bem convosco e, portanto, não liguem tanto à opinião dos outros, liguem-se aos conselhos, se forem construtivos, mas preocupem-se com vocês e pensem que se esta parte aqui em cima estiver organizada, o vosso corpo também está e vocês vão conseguir render bem no campo. Verdade, perfeito, Gabriel. Exatamente isso. Esse finalzinho que você falou é exatamente isso. Se a parte de cima estiver organizada, tá decidido. Né? Em cima do pescoço carrega o corpo. Se o corpo tiver mais ou menos, em cima consegue carregar. Agora o contrário não existe. O cara pode estar sensacional do pescoço para baixo. Se a cabeça estiver ruim, se por algum motivo estiver ruim, o corpo não sustenta. Não sustenta. A mente sustenta. É isso aí mesmo. Obrigado, Gabriel. Muito bom. Vamos passar para o nosso próximo tópico aqui. Os fatores que influenciam o comportamento tático no futebol. A gente conversa, a gente muda tópico, mas está sempre indo ali na direção da mentalidade, né, do mental, né? Hoje em dia está muito comum em vários clubes, de todos os níveis, treinamento mental, preparação mental, enfim. Sempre essas palavras estão aparecendo aí. Os fatores que influenciam o comportamento tático no futebol, né? A gente tem... eu separei aqui, acho super importante para as meninas, né? Para elas se prepararem da melhor forma possível, né? E separei esse do professor Pavanelli, né? Eu gostaria de compartilhar isso com as meninas, ouvir a opinião do Gabriel, por gentileza, né? Eu acho que é importante as meninas entenderem o máximo possível, né, de um jogo, né? O futebol feminino está cada vez mais profissional, o futebol feminino está caminhando cada vez mais para aquele altíssimo nível, né? E as meninas precisam entender que só correr e chutar a bola não adianta, não vai, tá? Talvez há 20 anos atrás, talvez uma menina boa de bola fosse suficiente. Não, ela joga bem, é rápida, mas hoje não dá mais para ser isso. Isso é muito pouco, né? Então a gente tem aqui separado, né, o componente físico, cognitivo, emocional, técnico e o tático. Eu vou rapidamente aqui tentar de forma simples, tá? Só comentar sobre isso para que ajude, né, as meninas, os pais, né, as mães a entender, né, do que se trata. Muitas das vezes a menina ama futebol, joga futebol, né, pratica, treina, está de repente aí se preparando para um teste, como esse que a gente falou do Coritiba. Algumas semanas atrás falamos do Flamengo. Mas os pais não entendem nada. Os pais trabalham, um é advogado, o outro trabalha com TI. Então não entende muito. Então acho que é importante, né, a gente ter uma noção básica do que o futebol hoje ele está exigindo das meninas, né? Ele exige a parte física, então fala que a fadiga, potência, velocidade, força, resistência. Então é importante a menina se preparar fisicamente, né? O que essa menina se alimenta, né? Que horas que ela se alimenta, né? Quantas refeições por dia essa menina faz? Que tipo de refeição é essa? É uma refeição lotada de carboidrato? É uma refeição com muito carboidrato e pouca proteína? Então, que tipo de preparo essa menina tem fora do campo, né? Que horas essa menina vai dormir, né? A gente sabe hoje em dia que o sono é tão importante quanto o treinamento, né? E você não tem suplemento
você não tem complemento para o sono, né? Se você se alimenta mal por algum motivo, você pode ali comprar uma pílula de vitamina D3, uma pílula de vitamina C. Você pode ali comprar um pouco de creatina e aí você suplementa. Agora, se você não dorme, se você dorme errado, se você não dorme na hora que tem que dormir, né, que é de 10 da noite às 4 da manhã, você precisa já estar dormindo de 10 da noite às 4 da manhã. Se você não faz isso, não tem pílula, não tem suplemento, você não vai achar em farmácia, não tem o que fazer. Não tem remédio, comprimido para o sono, se você não dorme. Então, isso está envolvendo a parte física, né? Aí a gente tem aqui o segundo, é o cognitivo. O cognitivo, vamos dizer aqui, diz aqui, percepção, atenção, memória, tomada de decisão, antecipação. É a capacidade dessa menina de perceber as coisas, de raciocinar as coisas, né? Nós temos os nossos nervos cranianos e mais da metade deles estão diretamente ligados aos olhos. Então, se eu não me engano, são 12, né? Um é o nervo vago, que é o principal, e aí sobram 11. Dos 11, 6 estão conectados aos olhos. Então, o quanto é importante para essa menina, para o atleta de futebol, perceber as coisas, perceber o que está acontecendo, aonde eu estou indo, para onde eu estou indo, de onde eu estou vindo, quem está se movimentando, qual é a direção, qual é o ângulo, né? Da onde pode haver uma linha de passe, enfim, coisas que a menina precisa perceber, avaliar, julgar, ela vai raciocinar aquilo e tomar decisão. Então, por isso que fala, né, isso tudo se resume hoje na palavra cognitivo, né, a sua capacidade de raciocinar as coisas e tomar a sua decisão. Tem o componente emocional, que, na minha opinião, é o carro-chefe, né, porque o ser humano ele tem as 4 emoções básicas, né, que é alegria, tristeza, medo e raiva. Essas são as 4 emoções básicas do ser humano, né, a minha opinião, né, a ciência traz isso. Alegria, tristeza, medo e raiva. E a partir daí, são as emoções, né, junto com as emoções tem o cortisol e o cérebro vai funcionar melhor ou pior, né? O cortisol é chamado por muita gente como o vilão, né? O excesso de cortisol, mas o cortisol ele é anti-inflamatório, ele é super importante no nosso corpo. O problema é o excesso de cortisol, né? Assim como a glicose é a gasolina do nosso corpo. A glicose é a gasolina do cérebro, mas em excesso, diabetes. Então, assim, o problema não é o cortisol, é a quantidade do cortisol. Então, o componente emocional, na minha opinião, é fundamental, né? O futebol, ele está o tempo todo envolvendo, pelo menos desses 4, envolvendo 3, né? Você tem alegria, uma vez ou outra você tem alegria, você faz um gol, ou a sua equipe faz um gol. Mas o tempo todo você tem tristeza, medo e raiva. Raiva, alguma coisa aconteceu, tu vai ficar com raiva. Medo de errar, medo de perder, medo de errar o pênalti. A gente teve Liga dos Campeões. Aquele atleta ali, 5 segundos antes dele bater o pênalti, como é que estava? Entendeu? Medo de perder o pênalti. E a tristeza, né? Tá perdendo o jogo. 2 lances atrás você deu um passe errado, o seu time tomou o gol. E isso te abala. Então, o componente emocional é muito forte. Alguns atletas cometem um erro e retornam, né, do erro. Outros atletas cometem um erro no início do jogo e ele vai até o final do jogo mal, porque ele não consegue retornar. Então, o componente emocional é muito forte. Os 2 últimos eu gostaria de deixar para o Gabriel, por gentileza. Né? Gabriel poderia ter comentado qualquer um deles, mas só para a gente fazer uma espécie de divisão. Gabriel, por gentileza,
Esses dois últimos, né? Eu vou voltar à tela aqui. Eu peço para você dar a sua contribuição para as meninas, de forma simples, é claro, né? Para que as meninas tenham uma noção, os pais também, mães, né? Tenham uma noção. Eu falei do físico, cognitivo, emocional, e agora tem o técnico e o tático, né? Por gentileza, Gabriel, o que você pode falar para a gente aí do técnico e depois do tático, por favor? Obrigado. Eu agradeço, obviamente. No técnico, nós temos que perceber que os movimentos técnicos, alguns até podem ser associados à parte física, mas são sobretudo a recepção. Portanto, são fatores que portanto, temos que perceber que tudo no futebol começa com a recepção. Se eu tenho que recepcionar uma bola para depois dar seguimento a ela, não é? A condução, portanto, saber conduzir a bola com a parte correta do pé. O passe, obviamente, que é fundamental num jogo de equipa. Temos o remate, isto são os fatores técnicos existentes, não é? E portanto temos o cruzamento, que é o passar, é ali um bocadinho quase a mistura entre o passe curto e portanto o remate, porque já é um passe com força, e isto realmente são os fatores técnicos básicos. Mas depois temos que olhar para aqueles mais complexos, ou seja, eu falei da recepção, a forma como o corpo está virado para a bola, ok, antes de receber, é para mim, apesar de parecer-me algo físico, aliás, se fôssemos ao fundo da questão, tudo o que falámos aqui é físico, não é? O corpo, o cérebro, tudo é o corpo, não é? Mas físico porque estamos a mexer o corpo, mas é técnico porque é mexer o corpo de forma correta, que se chama coordenação motora, em Portugal, que é nós conseguirmos alinhar bem o corpo, ok, e mexê-lo bem, ao ritmo certo, no momento certo, com as partes do corpo certas, para conseguirmos ter sucesso na ação. Não basta a bola vir e eu levantar o pé, não. Eu tenho que levantar o pé, eu tenho que perceber se tenho bem o pé de apoio, se eu vou receber bem a bola e se eu meto alguma força no pé ou se deixo a bola, o pé molinho para ela bater ali. Tudo isso são aspectos mais complexos dentro dos que eu falei aqui, não é? E para coincidir aqui com o tático, até porque nós aqui em Portugal também falamos muito técnico-tático, juntamos muito, interligamos os dois. A parte tática, por exemplo, a pessoa pensa, ok, tática é eu olhar ali para um quadro, ver as peças a mexer-se, mas uma coisa é, primariamente, o entendimento do jogo, não é? Eu tenho que perceber como é que a minha equipa joga, não é? Para eu perceber também o que é que eu tenho que fazer em campo, não é? Portanto, e também o que é que o adversário vai fazer, que eu vou estudar um bocadinho o adversário. Mas mais importante que isto, quando nós estamos a jogar, lá está que também é associado à parte técnica, eu tenho que ter, chama-se leitura de jogo, tenho que ler, eu tenho que perceber, ok, está ali 2 ou 3, a bola está ali, eu acho que a bola vai cair aqui e portanto faço o meu posicionamento, que é o aspecto fundamental da parte tática, é o posicionamento. Portanto, se nós falharmos, e daquilo que tivemos aqui a falar ainda agora, que o nosso amigo agora falou, da parte da mentalidade, da parte psicológica, dos sentimentos, não é? Se eu tiver medo, receio de alguma coisa, se calhar não avanço tanto com a equipa para atacar, não é? Mas uma coisa é certa, pelo menos a parte tática, que é a atacar ou defender, eu saber onde é que estou, isso é que um jogador tem que ter, e uma jogadora. Portanto, não é vocês perceberem, ok, aquela jogadora joga ali a ponta de lança e pega na bola, finta toda a gente, ok, vocês jogam no meio campo, mas se vocês souberem, pelo menos, quando estiverem a defender, o que é que têm que fazer, ok, pelo menos já ninguém vai cair em cima de vocês a dizer, para sofrermos gol por vossa causa, vocês não defenderam, não. Defender é um princípio básico coletivo, toda a gente tem que saber o que é que tem que fazer quando está a defender, mas para isso é preciso fazer o quê? Que é isso que eu ia agora ligar com a parte técnica, rodar o pescoço, ver o que está à volta. Muitas vezes o jogo, à medida que subimos de nível, é muito mais rápido. Como é rápido, não é? Há pouco tempo para fazer as coisas e para tomar decisões. Então, nós antes de tomar uma decisão, como tudo na vida, não é? Imaginem que agora os vossos pais punham-vos, entre aspas, na rua, punham-vos uma venda nos olhos e diziam, força, não é? Vocês não sabiam o que é que estavam à frente, provavelmente batiam com a cabeça num poste, ou iam ali, um cão passava-vos e mordia-vos, alguma coisa que possam imaginar. Só estou a dar aqui exemplos, mas para perceber. Portanto, porquê? Porque vocês têm uma venda nos olhos. E, mesmo que vocês vejam ali a bola, se vocês só estiverem a olhar aqui para este lado, não estão a ver o resto, não é? Portanto, nós temos que
olhar, mexer o pescoço. E isto pode parecer uma coisa simples, mas também se treina, tem uma coisa técnica. Ou seja, estou a correr e estou a olhar, ok? Ou recebi a bola, levantei a cabeça, olha ali a minha colega, olha a adversária e tomo uma decisão. E isto é muito importante, porque mesmo jogadoras séniores, não é, adultas, jogadoras e jogadores, até em níveis profissionais falham nisto, não é? E, portanto, como eu disse ainda há pouco, na outra intervenção que tive, façam sempre aquilo que vocês controlam, porque o futebol é uma modalidade coletiva, não é? 11 contra 11, mas, apesar de termos preocupação com o coletivo, o que é que nós controlamos? Nós. Nem o treinador que está lá fora controla os jogadores, ele orienta os jogadores. Quem controla o que faz são os jogadores. Isto não é como se estivéssemos a jogar consola, a controlar os bonecos, não é? Portanto, cada jogador é que controla o que faz. E, portanto, vocês têm que sempre pensar que posicionamento, não é? Tanto no campo como no corpo, ok? O mexer e tudo o resto que vem daí com a parte técnica é que vai influenciar a vossa maturidade no futebol. Depois tudo o resto é treino individual, é treino na equipa, ok? Mas vocês têm que ter estas partes básicas, ok? Alinhadas. Isto para mim é fundamental. Uma jogadora hoje em dia no futebol feminino cada vez é mais exigente, ainda bem, se não se souber posicionar em campo, muito dificilmente vai passar do nível se calhar onde está, ok? E se calhar, se já for até um certo nível, até baixa. Portanto, tem que perceber que, mesmo que a outra jogadora seja rápida e forte e marque alguns golos, se ela tem dificuldades em se posicionar em campo, a não ser que marque uma data de golos, não é? Provavelmente sai da equipa, porque os treinadores querem a jogadores e jogadoras que se saibam posicionar em campo, todos atacam, todos defendem, todos sabem o que é que têm para fazer, ok? Portanto, se tiverem a oportunidade, tal como o nosso Igor falou dos outros temas, deem sempre uma olhada em vídeos, ok? Análises táticas. Há coisas que são complexas, é verdade, coisas que parece que são para treinadores, se vocês tiverem paciência vejam, mas se não tiverem, vejam só simplesmente um jogo, não precisam de ver um vídeo, e vejam onde é que estão as vossas jogadoras. Vejam um jogo de futebol feminino, as vossas ídolas, ok? Vejam, e vejam, olha, onde é que está a Marta? O que é que a Marta faz quando não tem bola? O que é que a Marta faz quando ela tem bola ou quando a equipa dela tem a bola, ok? E vejam isso, e vejam que é diferente do que uma jogadora que jogue ali no bairro, na favela, ou seja onde for, não é? Portanto, é perceber que uma coisa é talento, outra coisa é trabalho. O que há bocado estávamos a falar, não é? O Abel Ferreira estava a falar, por muito tenha o potencial, se não fizer ações concretas para concretizar, o potencial fica sempre ali, como uma nuvem, não é? Nunca se concretiza. Portanto, o trabalho é que é essencial, e o trabalho tem a ver com isto, estudar, primeiro analisar, e depois tentar meter em prática. Mas, sobretudo, só para finalizar, perceberem sempre isto. Voltamos sempre ao mesmo no tema de hoje. Neste episódio estamos sempre a tocar no mesmo tema, que é o fundamental, tanto do futebol como na vida. Parte mental. Mesmo que eu me posicione mal no lance, perca a bola, não é porque eu perdi a bola, porque tudo acabou. Okay? Temos vários exemplos de jogadas, num profissional até, que um jogador não conseguiu fazer algo, e depois vai a correr porque não desiste e ainda consegue um corte, que ia ser gol, mas como o jogador ou a jogadora foi lá, ainda cortou e evitou o gol, ou falhou o passe, recuperou a bola, ainda passou, ou ela própria marcou o gol. Tudo porque não se desiste, tudo porque percebemos que houve um fracasso, mas esse fracasso não tem que ditar a pessoa que nós somos. O que dita é o que nós fazemos quando o fracasso acontece. E isso é que define as pessoas, okay? Porque todos vamos falhar na vida. Só que uns falham e desistem, e outros falham e dizem, mas agora vou tentar outra vez e vou conseguir. Portanto, é isso que vocês podem fazer, é isso que vocês controlam, e mesmo que tenham jogadoras, colegas, adversários, treinadores, adeptos, estarem ali, como se diz no Brasil, a xingar, não é? A dizer-vos, vocês isto, aquilo, não interessa, é só ruído, ok? Vocês o que têm que se preocupar é eu falhei, ok, então falem para vocês aqui dentro, ok, agora já estou a perceber, agora vou voltar a repetir, vou fazer melhor. Se vocês fizerem isto, eu prometo-vos que vocês, daqui a um mês, daqui a uma época, seja o que vocês forem os vossos objetivos, vocês vão estar muito melhor, estão sempre a trabalhar para evoluir, ok? Isto é a parte técnico-tática, assim um bocadinho mais alargada, mas para perceberem que tudo começa aqui. Verdade, Gabriel, obrigado. É exatamente isso aí que você falou. A gente fala no
do popular jogar sem bola, né? Que é, como você disse, a menina perceber e para onde ela vai, né? Em relação ao jogo, né? Isso é importante. Às vezes, as meninas acham que basta só saber jogar, saber chutar, saber driblar. E não é isso, né? São 22 atletas, né? 22 atletas e só tem uma bola. Então, tem que verdadeiramente enxergar aonde estão as conexões, aonde estão as relações, né? Ali próximas. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Enfim, então esse é o que a gente gostaria de deixar sobre esse assunto, sobre os fatores que influenciam, né? A gente está tentando sempre trazer coisas que agreguem valor, né, para as meninas, para os pais, enfim, os envolvidos. Vamos falar agora do Gabriel Veneno, né? Sobrenome dele super estranho, mas fui procurar saber. E ao que eu pude ver na rede social, ele foi picado por uma cobra, ainda criança ali, e perdeu um dedo, né? E por algum motivo, enfim, alguém botou esse apelido nele, Gabriel Veneno, e parece que pegou, porque na internet você encontra Gabriel Veneno, né? Na rede social, enfim. Então é o Gabriel Veneno. O que a gente traz sobre ele, acho que um exemplo, né, extremamente positivo para as meninas. A gente falou anteriormente, peneira, teste no Flamengo, agora no Coritiba, né, nós trouxemos aqui. Tem outros acontecendo, sempre que a gente souber, vai trazer para cá, para poder compartilhar. E ele foi dispensado do Santos, né? Às vezes a menina é dispensada ou a menina vai fazer uma peneira, não passa e acha que acabou ali, não tem mais jeito. E não é nada disso, né? Ele estava com 13 anos, ao que eu pude, né, pegar pela rede social. Ele estava com 13 anos jogando no Santos, então você imagina, né, um menino de 13 anos jogando no Santos, um dos clubes mais populares do mundo, né? Porque teve um atleta aí, tal de Pelé, que quase ninguém conhece, né? Então, assim, você está jogando no Santos com 13 anos e, de repente, você é dispensado. Dispensado. Pode ficar em casa, não precisa mais vir, não. Quer dizer, não é fácil, né? Não é fácil. Não é qualquer clube, né? E é uma idade muito difícil, né? E normalmente, né, a criança ali, 13 anos, a criança desiste, né? Porque não vai ter aquele filtro emocional, né? O nosso cérebro, a ciência hoje traz que o nosso cérebro vai estar finalizado por volta dos 27 anos de idade, talvez para mais, para menos, algumas pessoas dependendo, né? A ciência hoje está trazendo que o nosso cérebro tem 4 momentos de tomada, de mudança de chave. Eles falam turning points, então acredito que seja uma mudança assim de chave, né? 5 anos de idade, 32 anos de idade a próxima, olha só. Tem gente falando que você é um adolescente até os 32 anos de idade, tá? Encontrei artigo falando sobre isso. 66 anos de idade, terceiro. E 80 e alguma coisa anos de idade. Então são 4 mudanças de chave que o cérebro do ser humano tem, que eles estão trazendo de informação agora, né? As universidades que estudam, Stanford, Harvard, enfim, essas universidades estão sempre estudando isso e eu achei interessante. Então, se a ciência me diz que o cérebro do ser humano vai estar finalizado por volta dos 27, depois a ciência me diz que acontece alguma coisa super estranha, super diferente no cérebro aos 5, 32, 66 e 84.
Então é sinal de que um adolescente, uma criança de 13 anos, ele não tem filtro emocional, né? E aí ele foi dispensado do Santos, não desistiu, continuou, se esforçou, e hoje ele está sendo preterido, né? Já tem comentários fortes de que Barcelona, PSG, Manchester United, clubes, né, de repente outros por fora que não saíram na mídia, estão já interessados no atleta. Então a mudança foi muito grande. De dispensado no Santos a possível contratação por Barcelona, por exemplo, né? Então, assim, eu acho importante a gente trazer esse exemplo. Queria saber sua opinião, Gabriel, porque além de treinador, você ainda é um treinador individual, então você lida ainda mais próximo com, né, do que um treinador de grupo. Então, você treina grupo, treina individual. E como é que você vê, né, uma situação como essa? Tinha um colega meu que falava do luxo ao lixo, do lixo ao luxo. Então, tipo assim, né, do dispensado no Santos a talvez contratado pelo Barcelona. Como é que você vê isso, por gentileza, Gabriel? De facto, é uma situação muito boa. Pensarmos que um jovem tão novo mesmo conseguiu ser resiliente ao facto de ali dos 13 aos 16 de ser dispensado de um grande clube, como é o Santos também, para agora estar quase na iminência, 3 anos depois, de poder ir para a Europa, poder mudar a vida dele. É fantástico. Tão novo e já teve isso, ou ele próprio, ou a família dele à volta, ou os dois, foram muito importantes para isto acontecer. O tal ambiente, não é? Até falámos hoje em conversa, o ambiente. Isso é muito importante. Não posso dizer que os fatores extra-futebol não são importantes, são. Se nós, infelizmente, porque não é uma coisa que escolhemos, pelo menos enquanto somos novos, tivermos uma família que não nos apoia, que nos manda abaixo, ou amigos que não acreditam em nós, seja o que for, fica às vezes difícil para muita gente conseguir ter sucesso, porque depois ficamos, mas também estão sempre a dizer que eu não vou conseguir, que é muito difícil e não vamos. Mas também podemos pensar o oposto, que é, se aquelas pessoas todas que deviam gostar de mim e me apoiar não apoiam, não é por elas, mas é por mim, eu vou trabalhar mais. Cada vez que me disserem mal de mim, eu ainda vou trabalhar mais, usar isso como combustível. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, fala-me disso, que ele quando estava a jogar e começavam a criticá-lo, ele começava a entusiasmar-se ainda mais, então espera lá, pumba, gol, não é? Pumba, gol, que ele gostava disso, gostava que lhe picassem, mas pronto, isso é um ser humano diferente, como ele, Messi, Neymar, os outros jogadores, são eles, mas não quer dizer que as meninas que nos estão a ouvir não possam também ser as próximas grandes jogadores, podem e têm todas as capacidades para tal, mas isto é importante perceber, quando somos muito jovens, há muita coisa a mudar no nosso corpo, no nosso cérebro, na escola, os nossos amigos, nossa família, e é normal que distraímos, temos muitas distrações, somos como um cão, olhar para um osso e de repente aparece outro osso e outro, vamos nos distrair, é normal, mas se pelo menos no meio de tanta distração, no meio do túnel, percebemos que é um caminho ali reto, está ali luz ao final do túnel, nós mesmo com as distrações conseguimos manter-nos focados. E é o que acredito que aconteceu com este menino, este Gabriel, que manteve-se focado, a família, ou pelo menos alguém, também o ajudou a manter-se focado. Às vezes até pode não ter sido a família, pode ter sido no clube, alguém que não o deixou o menino desistir, dizer, não, tu foste dispensado, mas agora vem agora para este nosso clube e vamos apostar em ti. E é isso que eu queria tocar, para vocês perceberem que é, um treinador pode não gostar de vocês. Não é tanto pelo não gostar de vocês enquanto pessoas, mas como jogador. Pronto, está no seu direito. Pronto, o treinador tem que escolher as 11 jogadoras, as outras vão ficar de fora, não é? Algumas são convocadas, outras ficam de fora da convocatória, tudo bem. Mas um treinador ou treinadora pode não gostar de vocês e logo ali ao lado, no outro clube, aquele treinador ou treinadora pode adorar-vos e querer-vos pôr a titular. Ok? Portanto, pensem bem nisto. Não é porque uma pessoa acha que vocês não têm capacidade, okay, que vocês deixam de ter capacidade. Porque tal aqui como o Gabriel disseram ou deram-lhe a entender que ele não tinha capacidade para jogar naquela equipa do Santos, com aquela idade, e agora no clube dele
atual apostaram nele. Portanto, vê-se que o ambiente que eu estava a falar ainda há pouco, o nosso amigo Igor que falou também, que muda tudo, não é? Com as pessoas erradas ou no sítio errado, nós não conseguimos evoluir, mas no sítio certo, com as pessoas certas, nós começamos a voar. Okay? Portanto, pensem bem nisto. Se vocês estiverem num clube, numa academia, que não apostem em vocês, vocês se sentem excluídas, vocês não sentem o apoio, ok? Peçam aos vossos pais, tios, avós, seja quem esteja a cuidar de vocês, para mudar de clube. Às vezes, mais vale jogar num clube que parece que é mais pequenino, mas vocês jogam e desenvolvem, do que dar num clube que toda a gente gosta, uma academia que é mais conhecida, mas vocês jogam pouco. Lembrem-se que enquanto são jovens, vocês têm que jogar o máximo tempo possível. Okay? Mesmo que todos os fins de semana os percam os jogos todos, se vocês jogarem o tempo todo e desenvolverem-se e jogarem contra jogadoras tão boas ou melhores que vocês vão evoluir muito. Okay? E lembrem-se, não é onde se começa na vida, é onde se acaba. Ou seja, este menino com 16 anos está a ter algum sucesso, não sabemos se aos 20 desaparece ou antes, não sabemos, esperemos que tenha sucesso, claro, mas não é porque vocês, a mesma idade que este menino ou que outras meninas estão mais, entre aspas, abaixo, estão num clube mais pequeno do que outras, que vocês não possam até ter uma melhor carreira, ok? Quando se termina a carreira é que se vê, eu tive esta carreira, aquela só teve outra. Agora, enquanto estão ativas, vocês podem sempre melhorar, podem sempre fazer uma grande época e serem transferidas para um clube melhor, um clube com mais recursos, que dispute títulos, estão sempre a tempo. Agora vai ligar àquilo que já falámos na conversa toda, deste episódio. Mentalidade, parte técnica, parte tática, parte física, ok? Extra futebol, tudo isto está interligado, ok? E sobretudo, tentem se rodear de pessoas positivas, ok? Isto é muito importante. Se vocês treinarem com jogadoras que estão sempre a dizer mas vamos perder, está bem, isto também não vale a pena, isso não vos vai ajudar. Agora, se vocês estiverem com pessoas, até mesmo na vossa vida pessoal, que dizem sempre, olha, tu, até usar o nome da nossa amiga, Sheila, aqui um exemplo de uma menina chamada Sheila, tu consegues, eu acredito em ti, Sheila, eu sou tua amiga, eu gosto de ti, eu sei que tu vais conseguir. Basta uma pessoa, como eu digo, para mudar toda a nossa vida. Portanto, rodeiem-se de pessoas que também gostem de vocês e que vos apoiem. Isso vai fazer também toda a diferença. Perfeito, Gabriel, é exatamente isso. Cuidar da cabeça, né? Cuidar do corpo, mas também cuidar da cabeça, porque as frustrações, né, como nós falamos anteriormente, elas vão vir, né? E aí, como você responde à frustração é que vai fazer diferença. Perfeito, Gabriel, obrigado. Vamos para o nosso último tópico aqui, a Lei Geral da Copa Feminina. A Lei Geral da Copa foi aprovada, né? E, enfim, isso é normal, né? Para você ter um evento como esse, você precisa ter uma legislação, né? E o que eu gostaria de falar aqui, né, e trazer, né, compartilhar, acho que a informação é interessante, né? Deixa eu compartilhar aqui, ver se eu consigo colocar aqui. Beleza. Achei bem interessante isso. Algumas pessoas concordam, outras discordam, mas é normal, né? Nós temos o nosso direito universal de ter opinião. Então aqui, Senado aprova a lei da Copa Feminina e jogadoras receberão R$500 mil em reparação histórica. O que é isso? As atletas que jogaram, se eu não me engano, a primeira Copa do Mundo feminina, ou as primeiras, não sei se foi a primeira e a segunda, enfim, né? Parece que foi em 88, depois ouvi alguma coisa falando que teve em 91, aqui fala em 91. O Senado aprovou a Lei Geral da Copa do Mundo, né? Mas aí está falando aqui das pioneiras, né? Torneio experimental em 88 e primeira Copa do Mundo em 91. Também se estenderá para jogadores que representaram o Brasil em 95. Então, pelo que a mídia social está informando,
né, as atletas que foram, né, participaram do evento em 88, 91 e 95, essas atletas vão receber uma espécie de um montante financeiro, né, coisa que elas não receberam na época, né, acredito que na época deve ter sido uma coisa assim triste, né, em termos de compensação financeira, bem assim, ruim. Então elas estão recebendo agora R$500 mil para cada atleta, né? O que daria em euro algo próximo a 100 mil euros, 90 mil euros para cada atleta, né? Para a realidade do Brasil, R$500 mil, você consegue comprar uma casa bem boa, assim, nada de luxo, mas uma casa relativamente boa, né? Dependendo até da cidade, por exemplo, sou do Rio de Janeiro, mas estados e cidades de menor, né, expressão, vamos dizer assim, não tão conhecidos como o Rio de Janeiro, né? O custo de vida é menor, então acredito que consiga comprar até, de repente, 2 casas, enfim, quem sabe até 3. Eu acho que é uma ajuda, né? Muitas atletas hoje não têm casa, né? A carreira passou, 15 anos, 20 anos de carreira, não conseguiu comprar uma casa. Então vem essa situação financeira. Importante lembrar que essa iniciativa não é inédita, ou seja, eles fizeram isso com os atletas masculinos de 58, 62 e 70. Então isso foi feito no masculino também, né? Nos dias de jogos, feriado nacional, para que as pessoas possam acompanhar melhor, né? Prestigiar a seleção feminina. Então, é isso que está trazendo aqui. Enfim. Eu ouvi, né? É aquela história, né, Gabriel? Eu ouvi uma atleta feminina, pelo que eu entendi, né, ela não gostou dessa situação porque parece que ela jogou, não foi nenhuma desses 3, tipo assim, ela jogou um pouco mais para frente, entendeu? Então ficou de fora. É aquela história, não tem como agradar todo mundo, né? O dinheiro não é inesgotável, né? Assim, é claro que o ideal seria se todas as atletas que do passado recebessem algum tipo de compensação, mas eles pegaram as 3 edições, né, 88, 91, 95. Pelo que eu entendi, eles usaram o mesmo padrão que fizeram com o masculino, né? Então, no masculino eles pegaram 3 edições, no feminino eles pegaram 3 edições. Entendeu? E fizeram essa compensação. Obviamente que muita gente fica de fora, mas... Qual é a sua opinião, Gabriel? Eu acho, né, minha opinião, é válido, né? Não é perfeito, alguém vai ficar de fora, mas eu acho que é válido. Eu nem sabia disso, né? A Sheila comentou isso já há algum tempo atrás, mas eu falei na época, esse é o tipo de ajuda que eu considero ajuda, entendeu? Esse negócio de... vamos fazer uma homenagem, vamos botar o nome da escola de fulano de tal, o nome da rua fulano de tal, o nome do estádio ciclana. Não, ajuda a pessoa, entendeu? Ajuda a pessoa financeiramente, se você quer realmente, porque é o que conta, entendeu? Não adianta você chegar no supermercado e falar, me dá 2 quilos de carne aí, eu joguei a Copa do Mundo em tal ano. Entendeu? Não vai funcionar. Tenho certeza que não vai funcionar. Então, eu acho que é válida, né? Enfim, qual é a sua opinião, Gabriel, por gentileza? Bem, eu também acredito que é mais que válido a pessoa poder se queixar se ficou de fora destas datas. Curiosamente, nós já tínhamos referido noutro episódio, portanto, já tínhamos visto até um vídeo, não é, sobre as jogadoras, as pioneiras, que até a nossa amiga Sheila partilhou-nos que já conhecia muitas delas pessoalmente, e portanto que também, e já tínhamos até falado sobre possivelmente
apoios, portanto é muito curioso estarmos a ver esta notícia e acho muito bem, em termos do apoio em si às jogadoras, eu acho muito bem, ainda para mais se já fizeram ao masculino, mais que justo também fazerem ao feminino. 500 mil euros, eu não sou brasileiro, não resido no Brasil, não sei a realidade financeira em todo o território, que é muito grande, mas certamente, como o nosso amigo agora disse, 500 mil euros é muito dinheiro, dá para pelo menos comprar uma casa ou para pagar alguma dívida, alguma coisa. É importante ajudar, uma grande ajuda na vida, sobretudo muitas jogadoras que ou que não tenham casa, ou que já não estejam a ter emprego, ou que estejam a passar por uma dificuldade de saúde, ou com os filhos, seja o que for, portanto é uma grande ajuda. Eu, pessoalmente, sou a favor, não quer dizer que tenha que ser uma coisa ou outra, até podem ser as duas em conjunto, mas também sou a favor de dar emprego, ou seja, eu acho que é melhor, como aquele ditado, em vez de dar o peixe, ensinar a pescar, não é? Ou seja, às vezes dá-se assim dinheiro, que é para dizer, olha, toma, já demos dinheiro, estão a ver, está feito. E claro que depois, estamos a falar de mulheres adultas, têm que gerir o dinheiro, é verdade. Mas muitas vezes, como elas têm, e até creio que também tenho partilhado esta ideia da última vez, que como elas têm muita experiência, e são grandes referências para todas as jogadoras que jogam hoje em dia, não era mal pensar nelas como embaixadoras, como um cargo de embaixadora, como um cargo de coordenadora, alguma coisa da CBF, que pudesse até ficar uma por região, não é? Um país tão grande, e pudessem ajudar vários clubes de futebol feminino, academias, portanto, dar-lhes um emprego que realmente pudesse ser digno. Se calhar algumas até precisam mesmo, e nisso até seria melhor do que realmente dar logo assim só o dinheiro e depois obrigado, até uma próxima, não é? Portanto, acho que é uma excelente iniciativa, muito melhor do que nada fazer, isso é certo. Em relação às outras que não estiveram, é verdade, como o nosso amigo diz, há de sempre haver alguém que se vai queixar, isso é verdade. Talvez estender também a essas jogadoras, até perceber qual foi o ano em que as jogadoras começaram a ganhar mais e já estão com uma vida, pronto, confortável. Se calhar fazer até aí. Portanto, não sei, a CBF, como é óbvio, com muito mais conhecimento do que nós, irá poder fazer essa análise e as jogadoras também, mas sim, perceber que não foi certamente até 91 que as jogadoras só aí até que passavam dificuldades, certamente que ao início dos anos 2000 e por aí fora também, e por isso, se acharem por bem ajudar essas jogadoras também, acho que é importante. Mas pelo menos algo já foi feito, já fizeram com estas jogadoras e creio que depois vai ser mais fácil ajudar as outras, porque pelo menos estas já foram ajudadas. É como eu disse, é sempre melhor fazer alguma coisa, uma ajuda, do que nada fazer, não é? Portanto, acho que é uma excelente iniciativa. Em relação ao tema em concreto que estamos a falar, da lei geral, esta lei geral também reflete aqui uma série de situações jurídicas, como a questão da segurança, mete a coordenação na Polícia Federal, mete, portanto, aqui a União e os clubes como responsável pela organização do torneio, responsabilidades civis. Vejo também que, portanto, a venda de bebidas, permitido venda de bebidas e consumo de álcool nos estádios, vistos de imigração, para as pessoas poderem assistir e deslocar-se, muito, muito importante, feriados e férias, portanto, nos dias quando joga a seleção brasileira, muito importante, portanto, as pessoas poderem associar a jogar a seleção feminina quando terem férias e feriado, é sempre uma coisa positiva, não é? Graças a às meninas, às jogadoras, hoje não vou trabalhar, ou eu hoje estou mais descansado ou descansada. Isso é bom, porque não só é uma coisa positiva, a pessoa poder descansar e ter tempo para a sua família, como até podem ter finalmente tempo para também ir aos jogos, para não que seja desculpa, entre aspas, para não irem aos jogos e apoiar a seleção brasileira. Por isso é bom, temos aqui, vai ser distribuído por 8 capitais portanto, de Estado no Brasil, portanto vai ser um torneio que vai abranger muitos sítios, e sim, acho que é importante, são este tipo de leis que dão organização, dão estrutura. Nós aqui já falámos várias vezes, o nosso amigo Igor referiu que há um ano da competição parecia que ainda dava muita coisa por fazer, e ainda acredito que esteja, mas pelo menos é um passo importante haver esta lei, um compromisso do Governo Federal com os governos estaduais, e é aí que tudo começa. Organização, responsabilidades. Depois é o trabalho a fazer nos estádios, no campo, com as pessoas,
mas acho que é um passo muito importante e mais uma vez espero que tudo seja feito para que este espetáculo no próximo ano seja grandioso, que o futebol feminino saia a ganhar, ganhe o melhor e que certamente será uma oportunidade para muitas jogadoras, não só brasileiras, como de outros países, poderem mostrar as suas capacidades e até poderem tentar uma vida melhor. Os mundiais muitas vezes servem para isto, jogadores que se destacam fazem transferências para os clubes durante a época, mas sobretudo para as meninas que nos estão a ver e a ouvir, que estejam a residir no Brasil, em Portugal, noutro país, verem de perto aqui as vossas jogadoras preferidas e realmente também que isso possa ser uma motivação, como falámos há pouco, para eu hoje tenho 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, estou aqui a ver este Mundial, eu quero daqui a 5, 10, 15 anos, eu quero estar aqui, eu também quero estar aqui a representar a minha seleção. Tudo começa no sonho, tudo começa a nós aqui, só para nós a dizer, eu quero chegar ali. Mesmo que os outros à volta nós partilhemos e digam, isso é impossível, não vais conseguir, não interessa, tudo começa aqui. E depois a partir daí é o trabalho como já falámos. Portanto, acho que sim, acho que é uma lei importante e pronto, que agora deem seguimento, porque mais do que está escrito tem que se fazer, não é? Como há pouco o Abel falou, não é só agora o falar, é o fazer e o trabalhar. Portanto, espero que corra tudo bem e acredito que será um enorme sucesso. Perfeito, Gabriel. Obrigado pela sua explanação, pelas suas palavras, né? Sempre de muita qualidade para poder aprender. E, enfim, a gente vai terminando por aqui o nosso episódio, né, de número 15. Te agradeço mais uma vez pela presença, tá? Pelo seu tempo aqui, trazendo suas reflexões, suas opiniões. Acho que isso é importante para as meninas, para os pais, as pessoas envolvidas no futebol feminino. Legal, Gabriel. Obrigado mesmo. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Família. Bom domingo, boa semana também para si e para a família e tudo bom para toda a gente que nos está a ver e a ouvir. Mantenham-se focadas e tudo vai correr bem. Um grande abraço a toda a gente. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Obrigado, amigo. Um grande abraço.